Seja bem-vindo, alma querida. Hoje, convido você a fechar os olhos e permitir que sua mente descanse enquanto caminhamos juntos por uma história sagrada. Uma jornada silenciosa por entre os campos poeirentos do passado, os becos esquecidos das cidades antigas, os desertos onde os pés descalços deixavam rastros de fé e escassez. Hoje, vamos adentrar com reverência na pobreza da época da Bíblia, mas não como um conceito frio, e sim como um território sagrado onde Deus escolheu habitar. Antes de começarmos, gostaria de saber de onde você está me ouvindo e que horas são aí. Deixe nos comentários. É uma bênção ver como tantas almas se reúnem aqui em paz para essas caminhadas com Deus. E se essa narrativa tocar o seu coração, um clique silencioso no botão de inscrever-se será como um amém sussurrado entre amigos da fé. Talvez agora você esteja deitado, buscando silêncio e aconchego. Talvez tenha sido um dia longo ou uma noite ainda mais pesada dessas em que o travesseiro não acolhe e o cansaço do corpo não convence a alma a dormir. E tudo bem, você chegou. E aqui, entre as dobras da palavra e o cuidado de Deus, há espaço para repousar. A pobreza na Bíblia não é apenas a ausência de pão ou de abrigo. Ela é muitas vezes o silêncio das ruas vazias depois que todos se foram. É o olhar que baixa quando a vergonha pesa. É a mão que se estende sem encontrar outra. É o eco de orações que parecem sumir no céu. É sentir-se esquecido até pelos céus, mesmo quando se tem fé. Hoje vamos reencontrar essas histórias antigas. Vamos visitar o campo onde uma mulher estrangeira recolhia espigas deixadas para os desamparados. Vamos entrar na caverna, onde um homem rejeitado abrigava outros que também não tinham nada além de dor e esperança. Vamos ouvir os salmos escritos por quem chorava em segredo e lembrar que até Jesus, o Salvador, veio ao mundo em um lugar onde os animais dormiam. Mas antes de começarmos essa caminhada, pare um instante. Respire devagar. Sinta a presença de Deus preenchendo o espaço ao seu redor. Mesmo na sua casa simples, mesmo na solidão do seu quarto, ouça. Há uma promessa que paira sobre todos os que pouco têm. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Talvez, como tantos, você esteja enfrentando um tempo de escassez, de afetos, de palavras, de descanso. Mas o coração de Deus sempre se inclinou aos pequenos, sempre se comoveu com o som do estômago vazio, com o silêncio das viúvas, com o aperto dos que oram sem voz. Nesta jornada, vamos descobrir que o olhar divino nunca se afastou dos que nada tinham, que mesmo quando o mundo os rejeitava, Deus os incluía em suas promessas mais belas. E que a fé, quando nasce da falta, floresce com uma força que o mundo não consegue entender. Então, se estiver pronto, se estiver cansado, se estiver em busca de refúgio, feche os olhos se quiser e caminhe comigo. Vamos juntos atravessar a pobreza da Bíblia e encontrar nela o Deus que nunca nos deixou faltar a presença. Essa é a nossa primeira vigília, e ela começa agora, com o eco do silêncio e o sussurro da esperança. O vento quente soprava entre as tendas, trazendo consigo a poeira dos caminhos batidos por pés descalços. Em uma vila qualquer do antigo Oriente Médio, o nascer do sol não trazia promessas, apenas repetia as mesmas urgências: colher algo do chão seco, buscar água no poço mais distante, alimentar os filhos com o pouco que restava do dia anterior. Ali, ser pobre não era apenas não ter, era não ser visto. A pobreza naquela época era mais do que a ausência de bens. Era ausência de nome, de linhagem, de pertencimento. Em um mundo onde a terra era herança, quem não possuía terra era como alguém sem rosto. Eram os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, aqueles que viviam à margem, sustentados por restos, olhados com desconfiança, carregando um fardo que o tempo não aliviava.
Imagine a mulher que, sem marido e sem filhos homens, precisava mendigar entre as pedras do caminho. Ou o homem que havia perdido sua herança por dívida, agora escravo de outro, vivendo debaixo de um teto que não lhe pertencia. A pobreza era também um desamparo familiar, quando o laço de sangue não bastava para garantir proteção. E o nome do pai não abria nenhuma porta. E mesmo assim, mesmo nesse abandono silencioso, algo pairava no ar. A presença velada de um Deus que, ainda que oculto aos olhos do mundo, permanecia atento. Porque nas entrelinhas da Bíblia, o pobre nunca é só uma estatística ou um fardo social. Ele é personagem sagrado, cenário divino, lugar de revelação. Ele é aquele em quem Deus se demora, a quem dirige palavras de promessa, por quem muda leis e histórias. Havia um sentimento constante nos que viviam assim, a esperança frágil, quase imperceptível, de que o céu se inclinasse. Porque, ao contrário da opulência que se escondia atrás de muros altos, a pobreza expunha a alma. Ela fazia do estômago vazio uma oração. Fazia da roupa remendada um clamor por dignidade e fazia da espera longa, cansada, sofrida um campo fértil para a fé. Ser pobre nos tempos bíblicos era viver com o corpo curvado e o olhar elevado. Era saber que nada neste mundo lhe pertencia, nem a casa, nem o nome, nem o pão, mas, ainda assim, tentar sobreviver, tentar crer, tentar dormir com a alma em paz, mesmo que o travesseiro fosse o chão duro. Talvez, alma querida, você entenda isso mais do que gostaria. Talvez já tenha sentido que o mundo esqueceu de você. Mas se há algo que a palavra sagrada nos ensina, é que Deus não esquece, Ele não se distrai. E sua compaixão não depende do quanto você tem, mas do quanto você clama. Neste cenário de pó e ausência, começamos a ver. A pobreza, longe de ser ignorada pelas Escrituras, é o lugar onde a misericórdia se revela com mais brilho, e será por essas trilhas que continuaremos nossa caminhada. Com passos lentos, mas com olhos voltados para aquele que vê até o mais esquecido. A história segue, e nela, o cuidado de Deus começa a se fazer visível mesmo nos grãos deixados para trás. Na poeira das tribos que vagavam pelo deserto, enquanto o povo recém-liberto do Egito aprendia a viver como nação, Deus começou a desenhar, com dedos invisíveis, uma nova maneira de existir. Não apenas leis para organizar tendas e batalhões, mas orientações que pulsavam cuidado, compaixão e lembrança. Lembrem-se de onde vieram, para que nunca fechem os olhos aos que nada têm. A lei de Moisés, escrita com severidade em pedra, escondia em seu coração um sopro de ternura divina. Ela não era apenas estrutura social, era, sobretudo, uma resposta ao clamor dos frágeis. E entre suas páginas de mandamentos e decretos, há passagens que brilham como luzes brandas nas noites da miséria. Quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades do campo. Deixem o que cair. Deixem para o pobre, para o estrangeiro. Imagine isso, um campo de trigo pronto, dourado sob o sol. Homens ceifando, mas deixando pequenos feixes para trás, não por descuido, mas por obediência sagrada. Ali, na borda da fartura, nas migalhas voluntárias da abundância, nascia um gesto divino. O pobre também tem direito ao fruto da terra, não pelo favor dos ricos, mas porque Deus assim quis. A cada 7 anos, a terra descansava, não apenas para renovar seu vigor, mas para dar aos pobres acesso livre ao que ali brotasse. E a cada 50 anos, no ano do jubileu, a justiça voltava como vento sobre o deserto. Dívidas eram perdoadas, propriedades retornavam às famílias originais, escravos eram libertos. Era como se o céu, com ritmo compassado, corrigisse os excessos da terra. Como se Deus dissesse: ninguém deve viver eternamente à margem. A cada ciclo, uma nova chance. A cada geração, um recomeço. Mas a essência dessas leis
Não estava na rigidez dos calendários, estava na lembrança. Vocês foram estrangeiros, vocês foram escravos, vocês também dependeram da misericórdia. Talvez você, alma sensível, entenda bem o que é depender do inesperado, do pão que chega sem ser previsto, do alívio que vem de onde menos se espera, do consolo que não nasce da força, mas da graça. E é por isso que essas leis não são apenas antigas. Elas ainda murmuram consolo entre as páginas do tempo. Elas dizem: Deus se importa, mesmo com o que caiu do cesto, mesmo com o que sobrou do campo, mesmo com os que chegaram depois, sem nome, sem herança, sem força. Na lei, Deus desenhou o contorno de um povo que cuida, que vê o pobre não como peso, mas como reflexo da sua própria história, porque a justiça divina nunca exclui. Ela abraça, devolve, restaura, e assim seguimos. Da rigidez da lei para a doçura de um gesto, o ato de deixar cair uma espiga, de propósito, para que alguém ali atrás possa colher sua dignidade. E é entre essas espigas caídas que encontraremos, no próximo passo, uma mulher estrangeira, viúva, sem nada, que encontrou abrigo não apenas em um campo, mas no olhar silencioso de Deus. No final de cada colheita, quando o calor do dia começava a se deitar sobre os ombros dos trabalhadores, algo sagrado acontecia entre os sulcos da terra. Não era o que era levado para o celeiro que revelava a alma daquele povo, mas o que era deixado para trás, não por esquecimento, mas por obediência. As espigas soltas no chão não eram desperdício. Eram herança silenciosa dos que nada tinham. A borda do campo, o canto da plantação, as migalhas douradas que permaneciam entre as pedras, ali se desenhava a generosidade divina. Para o mundo eram sobras, para o céu eram provisão. As Escrituras não apenas permitiram, mas ordenaram que o agricultor não voltasse para pegar o que caísse, não buscasse a última gota de vinho da prensa, não tirasse todos os figos da figueira. Era como se o Senhor, ao ensinar o povo a cultivar a terra, estivesse também ensinando a cultivar compaixão. Um campo que não deixa espigas para trás não é um campo justo. E um coração que colhe tudo para si não entendeu a lei do reino. Havia algo profundamente espiritual nesse gesto simples. O grão que resta era o altar dos invisíveis. Era ali que o estrangeiro, a viúva, o órfão, encontravam um vestígio de pertencimento. Era como se Deus dissesse: mesmo na tua escassez, haverá algo. Mesmo que o mundo não te veja, o campo te dará pão. Mesmo que tua história não tenha terras, tua dignidade será cultivada. Talvez, alma querida, você também viva hoje entre as bordas da vida. Talvez não tenha colheitas abundantes, nem celeiros cheios, mas saiba, sempre há espigas deixadas para você. Palavras de consolo esquecidas por outros, mas que o céu guardou. Sinais de carinho nos cantos do caminho. Luz suficiente para mais uma noite, mais uma oração, mais um passo. E foi em um desses campos, entre espigas abandonadas pelo dono, que uma mulher, estrangeira e viúva, caminhou com os olhos baixos e o coração esperançoso. Seu nome era Ruth. Ela não buscava muito, apenas o suficiente para alimentar a si e a uma sogra cansada. Mas ali, entre o pó e o grão, ela foi vista, não apenas por homens, mas por Deus. Seguiremos com ela agora, pelos caminhos silenciosos onde se colhe dignidade com as mãos e onde a providência divina se disfarça de acaso, porque às vezes o milagre não vem do céu. Ele brota do chão e se revela na forma de uma espiga esquecida, mas eternamente guardada pelo coração de Deus. O sol já havia declinado quando Ruth, com os pés cobertos de pó e o coração ainda em pranto, se curvou para recolher mais uma espiga deixada ao acaso. Era fim de tarde em Belém, e os campos balançavam suavemente ao vento,
como se soubessem que uma história silenciosa de redenção estava prestes a florescer. Ela não carregava ouro, nem honra, nem herança. Carregava apenas a fidelidade a uma sogra envelhecida, a saudade de sua terra natal e a esperança miúda que ainda resistia dentro do peito. Ruth era moabita, estrangeira, viúva. 3 palavras que, em tempos bíblicos, bastavam para que uma mulher fosse colocada fora dos cuidados, fora das alianças, fora do abraço social. Mas ela trazia algo que o mundo não reconhecia como valor. Ela trazia ternura. Ternura em ficar, ternura em servir, ternura em confiar. Naquela manhã, quando pediu para seguir os ceifeiros, não imaginava que sua história atravessaria séculos, mas Deus, que vê os passos dos pequenos, já preparava o encontro. Porque no reino de Deus não são os títulos que abrem portas, mas a fidelidade no meio da dor. Ruth se curvava, espiga por espiga, e cada gesto seu era uma oração sem palavras, cada punhado de grão um sinal de que, mesmo na escassez, a vida continuava. A providência divina não chegou com um banquete, chegou com um olhar. Boaz a viu. Entre tantos que passavam invisíveis pelos campos, ele a viu. Não apenas como mulher, mas como alguém cuja alma ainda brilhava no meio da noite. Ele não viu um fardo, mas uma história. Não viu uma necessitada, mas uma guerreira silenciosa da fé. E naquele campo, com cheiro de trigo e passos pesados, a pobreza encontrou abrigo. Não o abrigo de um palácio, mas o refúgio da misericórdia. Talvez nesta noite você também se sinta como Ruth, curvado, exilado, cansado de juntar espigas emocionais entre os campos da vida. Mas há um Deus que vê, que não se esquece, que se lembra das escolhas que você fez por amor, mesmo quando ninguém mais viu. Ruth não foi apenas acolhida, foi honrada, e entre suas mãos, antes vazias, Deus colocou um destino. Dela nasceria uma linhagem, de sua pobreza brotaria um rei, de sua história apagada surgiria luz. Aquela mulher sem terra, sem marido, sem nome entre os hebreus, tornou-se um símbolo eterno de que a fidelidade é semente e que a pobreza, quando abraçada com fé, pode se tornar o solo mais fértil para milagres silenciosos. E assim, nossa jornada prossegue. Dos campos de Belém, agora seguimos para as cavernas de Adulão, onde outro grupo de esquecidos também encontrou na escassez o início de uma nova história, porque Deus, mais uma vez, mostrará que os rejeitados do mundo são os escolhidos do céu. A noite havia caído como um manto espesso sobre os montes de Judá. No silêncio das pedras, em uma caverna esquecida pelo mundo, acendia-se uma brasa tímida, e ao redor dela, um grupo de homens cansados encontrava refúgio. Eles vinham de muitos lugares, com dores diversas, mas um mesmo estado de alma. Aflitos, endividados, amargurados de espírito. Foi ali, na caverna de Adulão, que Davi, o jovem ungido, mas ainda fugitivo, se tornou líder de um exército que ninguém escolheria. Não eram guerreiros formados, eram rejeitados, feridos, pobres não apenas de bens, mas de pertencimento, de esperança, de paz. Imagine o som abafado dos suspiros, a sombra projetada pelas tochas nas paredes úmidas, o medo que se escondia atrás de cada rosto. Homens que haviam perdido tudo, inclusive a fé nos sistemas e nos homens, agora se reuniam ao redor de um fugitivo. Não porque ele oferecia poder, mas porque sua dor os reconhecia. Davi, ele mesmo, era um pobre rei sem trono. Carregava sobre os ombros a promessa de um reinado, mas debaixo dos pés, apenas chão pedregoso. Perseguido por Saul, refugiava-se em lugares onde a dignidade humana parecia ter sido esquecida. Mas ali, naquela caverna escura, algo invisível se acendia. A comunhão entre os que nada têm. Deus, mais uma vez,
Começava algo novo com aqueles que o mundo descartava. Não foi nos palácios que o exército do reino se formou, foi nas margens. Entre os endividados que haviam perdido suas posses, entre os amargurados que já não encontravam repouso, entre os aflitos que ansiavam por um novo cântico. E foi ali, na escassez, que nasceu uma irmandade de verdade. Homens que dividiam pão seco, histórias partidas e esperanças miúdas, mas que seriam, mais adiante, os valentes de Davi, nomes inscritos em rolos sagrados, lembrados não por sua origem, mas por sua fidelidade. Talvez você conheça essa caverna, não uma de pedra, mas de silêncio. Um lugar onde se recolhe quando o mundo fecha as portas, onde o coração ecoa de dor e a alma busca abrigo em sombras que o mundo não entende. Mas ali, mesmo ali, Deus planta futuros. A pobreza de Adulão não foi o fim, foi o início. Foi o ventre escuro onde Deus forjou guerreiros com alma sensível, onde a dor se tornou cimento para alicerces eternos. E assim seguimos. Do campo onde Rute colheu espigas, à caverna onde Davi acolheu esquecidos, a jornada revela que a pobreza, em cada forma que assume, é muitas vezes o lugar onde Deus ensina o valor da comunhão. Agora subiremos um pouco mais. De Adulão para os montes onde vozes clamavam contra a injustiça, porque nem todos se calaram diante da dor alheia, e entre as pedras do deserto surgiram os profetas homens que choraram a miséria do povo, com as lágrimas do próprio Deus. Havia um tempo em que o templo ainda resplandecia com seus rituais, o altar fumegava com incenso e os sacerdotes caminhavam com vestes sagradas. Mas do lado de fora, nas ruas estreitas e cheias de poeira, os pobres continuavam a mendigar por justiça. E foi então que Deus, em vez de falar pelos altares, falou pelas bocas dos profetas. Eles não usavam coroas, nem viviam em palácios. Andavam entre o povo com os olhos ardendo, não de orgulho, mas de indignação. Chamavam-se Amós, Isaías, Miqueias, e suas vozes ecoavam entre os muros da cidade como trovões em dias de céu calado. Amós era um boiadeiro, simples, sem formação nobre, mas com uma chama acesa por Deus para denunciar os que esmagavam os pobres com balanças injustas, que vendiam os necessitados por um par de sandálias, que deitavam sobre roupas tomadas em penhor, e adoravam a Deus com os lábios, mas não com o coração. Isaías caminhava entre os príncipes, mas seus olhos estavam voltados para os órfãos e as viúvas. Ele falava de um jejum que não consistia em rituais, mas em soltar as correntes da injustiça, repartir o pão com o faminto, abrigar o desabrigado, vestir o nu. A espiritualidade, dizia ele, sem justiça, era vaidade. Religião sem misericórdia era ruído sem melodia. Miqueias, por sua vez, resumia com ternura o que o Senhor exigia: praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com teu Deus. Não mais nem menos. Esses homens não apenas gritavam contra o pecado coletivo. Eles sentiam a dor do povo em seu próprio peito. Eram como lamparinas acesas em vielas escuras, como sentinelas que não dormiam. Talvez, ao ouvir esses nomes, sua alma se lembre de vezes em que também clamou por justiça. Talvez você tenha sentido que o mundo virou o rosto para sua dor, que os que têm muito seguem impunes, enquanto os que têm pouco carregam pesos que nunca escolheram. Os profetas sabiam disso, e Deus também. Eles denunciavam, sim, mas também anunciavam. Anunciavam que haveria um tempo em que o Messias viria, e ele não esmagaria a cana quebrada, nem apagaria a chama que fumega. Ele traria justiça com compaixão, força com ternura. A pobreza social, denunciada pelos profetas, não era apenas um problema político ou econômico. Era um pecado espiritual porque negava a imagem de Deus impressa em cada rosto humano. E é por isso que a voz de Amós ainda ecoa.
Corra o juízo como as águas, e a justiça como um ribeiro perene. Nesta noite, entre suspiros e orações caladas, talvez você também precise ouvir isso. Que Deus vê, que Deus não se cala, que a injustiça tem prazo e que a voz dos pequenos, mesmo abafada, é ouvida pelo céu. Seguimos, então, das palavras proféticas para as orações sussurradas, porque nem toda a pobreza foi denunciada. Algumas foram simplesmente levadas até Deus em forma de salmo. E é nesse terreno da alma onde a dor se transforma em poesia, que vamos repousar agora. Com os salmos dos humildes, com os cantos dos quebrantados, com os versos de quem encontrou abrigo no silêncio de Deus. Havia noites em que o rei chorava, e não chorava por causa do trono, da guerra ou do inimigo. Chorava porque a alma, mesmo coroada, sabia o gosto da solidão. Davi, aquele que fora pastor, guerreiro e ungido, compunha canções que não eram para os salões do palácio, mas para os cantos escuros da alma. Os salmos nasceram assim, como orações em forma de suspiro, como cartas escritas com lágrimas, como lenços de pano sagrado, onde se enxugam dores que o mundo não entende. Ouve, Senhor, a minha oração e escuta o meu clamor. Não te cales perante minhas lágrimas. Ali, entre as palavras dos salmos, encontramos o refúgio dos que não tinham onde repousar. Cada verso é como uma pedra, onde o peregrino cansado encosta a cabeça. Cada estrofe é um abrigo para os corações desalojados da esperança. A pobreza espiritual, social e emocional ganha voz nos salmos, não como reclamação, mas como entrega. Não como revolta, mas como rendição. Sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Que força há nessa frase! Reconhecer a própria falta e mesmo assim confiar no cuidado divino. Talvez seja essa a oração que muitos hoje não sabem dizer em voz alta, mas que sussurram no íntimo da noite. Senhor, eu não tenho, mas o Senhor tem. Eu não sou, mas o Senhor é. Davi conhecia a fome, conhecia o esconderijo, conhecia a caverna, a perseguição, o medo. Mas, mais do que tudo, conhecia o consolo que vem de saber-se visto por Deus, e por isso, cada salmo seu é um abrigo para os humildes. É como um templo sem paredes, onde qualquer alma, por mais exausta, pode entrar e repousar. Porque os salmos não exigem força, eles só pedem verdade. E verdade é o que sobra quando tudo mais falta. Talvez, alma querida, você esteja agora com o peito apertado, tentando encontrar palavras para orar. Mas saiba, os salmos existem para isso. Para quando a alma não consegue falar sozinha. Para quando tudo o que temos é uma lágrima. Deus, que ouve os cânticos dos pássaros pela manhã, também escuta o silêncio dos abatidos à noite. Ele se inclina para o sussurro, ele caminha entre os que choram. Ele habita nas palavras que nascem entre soluços. E assim seguimos, embalados pelos salmos como se fossem redes de descanso no deserto da existência. Agora, caminharemos para um lugar ainda mais pobre, mais inesperado, uma estrebaria. Porque ali, no cheiro do feno e na simplicidade da palha, Deus escolheu nascer. E na manjedoura, a pobreza foi coroada com glória, e os pobres, enfim, abraçados por um rei. A noite era fria em Belém. O céu, silencioso, carregava estrelas que pareciam esperar algo. E entre as vielas estreitas e as hospedarias lotadas, um casal caminhava não com pressa, mas com o peso manso da espera. Maria, grávida de esperança, e José, em busca de abrigo, encontraram apenas portas fechadas. Não havia lugar. E o Filho de Deus, que viria para abrir caminhos, teve como primeiro teto o céu nu e como berço a madeira simples de uma manjedoura. Não era por acaso, era sinal, era escolha divina. O Salvador do mundo nasceu entre os que nada tinham, não nos palácios, nem nos corredores do templo, mas entre o feno,
o cheiro de animais e o calor de um abrigo improvisado. Ali, entre panos simples e corações esperançosos, o Verbo se fez carne, e sua primeira respiração aconteceu no coração da pobreza humana. Isso diz muito. Isso revela tudo. Deus não se envergonhou da simplicidade. Pelo contrário, ele a vestiu, e com isso selou para sempre a dignidade dos pequenos. O nascimento de Jesus é mais do que um evento histórico. É uma mensagem eterna. A grandeza pode habitar os lugares mais humildes, e a luz pode nascer em qualquer canto onde houver espaço, mesmo que pequeno, mesmo que silencioso. Os primeiros a receberem a notícia foram pastores. Homens simples, muitas vezes esquecidos, muitas vezes desacreditados, mas foram eles que ouviram o canto dos anjos. Foram eles que correram para ver o menino, porque Deus continua falando primeiro com os que o mundo deixa por último. Talvez você, alma querida, também tenha vivido essa sensação de estar à margem, de ter as portas fechadas, de carregar uma promessa em meio à escassez. Maria sentiu isso, José conheceu essa ausência de lugar, mas, mesmo assim, ali Deus veio. E se veio naquela noite, entre palhas e silêncios, pode vir também nesta noite na sua, no seu quarto simples, no seu cansaço oculto. A manjedoura não foi improviso, foi altar. E ali, entre sombras e estrelas, aprendemos que a pobreza nunca impediu o céu de descer. Pelo contrário, foi no meio dela que ele decidiu nascer. Agora, ao sairmos da estrebaria, seguimos com os olhos ainda marejados de ternura, porque veremos que a pobreza não era apenas cenário. Era também o coração daqueles que carregavam a salvação nos braços. E no próximo passo, conheceremos melhor esse casal, Maria e José, e o silêncio abençoado de uma vida simples que acolheu o divino. Eles não tinham títulos, não tinham riquezas, não tinham sequer lugar próprio para repousar na hora mais decisiva de suas vidas. E mesmo assim, foi sobre seus ombros que Deus depositou o mistério mais sagrado do céu, o nascimento do Messias. Maria era jovem, silenciosa, de coração temente. José, homem justo, trabalhador, moldado pela madeira e pela obediência. Ambos viviam no compasso da simplicidade, na cadência das rotinas silenciosas, no ritmo dos que não buscam grandezas, mas que são escolhidos por Deus justamente por isso. O nascimento de Jesus, como vimos, não ocorreu entre sedas e colunas de mármore, e sua infância também não foi cercada de privilégios. O lar de Maria e José era modesto, suas refeições simples, suas vestes discretas. Mas havia ali uma presença que tornava o pequeno sagrado, o oculto divino. José pouco fala nos evangelhos, mas sua obediência ressoa como uma oração contínua. Ele sonha, ouve, age, sem alarde, sem dúvida pública, sem buscar compreensão. Aceita ser guardião de um mistério que não compreende por inteiro, mas que ama por completo. Maria canta. Mesmo em meio à pobreza, mesmo entre dores, ela canta. Seu cântico é um salmo novo. Deus olhou para a humildade de sua serva. E esse olhar continua hoje para tantos que, como ela, vivem nas dobras da simplicidade, nos lares pequenos, nas refeições contadas, nos dias repetidos. Talvez você conheça esse cenário. Talvez sua casa não tenha muito e seus passos sejam cheios de renúncias. Mas saiba, foi em um lar como o seu que Deus habitou em plenitude. O silêncio de Maria, o trabalho calado de José, o chão batido da casa, o cheiro de pão recém-assado, tudo isso era altar. Tudo isso era liturgia da vida cotidiana. Porque Deus não procura fachadas, procura corações disponíveis. Eles carregavam a salvação sem alarde. E isso nos ensina que nem sempre os milagres gritam. Às vezes, eles respiram devagar no quarto ao lado. Dormem em um berço de madeira simples e se manifestam na fidelidade do cotidiano. Maria e José, em sua pobreza material,
tinham uma riqueza que o mundo não compreende. Tinham fé, tinham coragem, tinham o sim dito no escuro. E é nesse espírito que seguimos. Da manjedoura e do lar modesto, passamos agora para as palavras do próprio Cristo. Palavras que ecoam até hoje, ditas do alto de um monte, diante de uma multidão cansada. Palavras que não prometem riquezas, mas anunciam bênçãos para os pobres de espírito. Palavras que viraram o mundo de cabeça para baixo, porque nelas, quem não tem nada, recebe tudo. O monte era simples, a multidão silenciosa. E entre eles sentou-se aquele que não veio para dominar, mas para consolar. Jesus, com a brisa tocando seu rosto e os olhos fitos nos que o seguiam com fome, não apenas de pão, mas de sentido, abriu os lábios e pronunciou palavras que ecoam até hoje como se fossem sussurradas aos ouvidos dos que choram em segredo. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essas palavras não foram ditas à toa, não foram fórmula nem promessa de bens terrenos, foram revelação. Ser pobre de espírito não é ter fraqueza. É reconhecer a própria fragilidade diante do eterno. É saber que a alma, por si só, não se sustenta. É caminhar com os bolsos vazios de vaidade, mas com as mãos abertas para a graça. Jesus não olhava apenas para as vestes rotas, para os olhos fundos, para os pés cansados. Ele via o interior. Ele via o cansaço de existir sem ser visto. A dor de lutar sem apoio, o clamor silencioso de quem vive como se o céu estivesse em silêncio. E disse: são bem-aventurados, são felizes, são dignos. Não porque têm, mas porque precisam. Não porque venceram, mas porque continuam crendo. O reino dos céus não é dado aos fortes, é oferecido aos que reconhecem que não podem conquistá-lo sozinhos, aos que, mesmo entre dores, guardam fé como quem guarda uma vela acesa em noite de tempestade. Talvez você, alma querida, conheça essa pobreza, não a do corpo, mas a da alma que se curva, do espírito que se quebranta, do coração que, mesmo cansado, ainda deseja Deus. Essa é a pobreza mais bela. A mais acolhida, a mais esperada pelo céu. Porque o reino de Deus não é feito de muros, mas de abraços, e quem chega com as mãos vazias é quem mais espaço tem para recebê-lo. As bem-aventuranças não são elogios, são consagrações, são o olhar de Jesus dizendo: eu vejo você, vejo seu silêncio, vejo sua luta, vejo sua entrega, e te chamo de bem-aventurado. Essa palavra repousa como óleo sobre a alma cansada. Ela unge, consola, ergue. E é com esse óleo suave que seguimos. Da voz mansa no monte, descemos agora para os caminhos poeirentos onde Jesus caminhava. Ali, ele encontrava os pobres não apenas de espírito, mas de vida, os marginalizados, os esquecidos, os que comiam no chão e viviam à margem. E ao redor de sua mesa improvisada, humilde, sagrada, todos tinham lugar, porque no reino de Deus ninguém fica de fora. E é com esse olhar que seguimos agora, até a mesa onde o pão e a compaixão se encontram. As ruas eram de pedra, os becos apertados, os olhares, muitas vezes, fugidios. Mas ali, entre os rejeitados da sociedade, os esquecidos pela religião e os ignorados pelos poderosos, os passos de Jesus se tornavam mais lentos, mais atentos, mais presentes. Ele não evitava os doentes, não desviava dos impuros, não temia os que viviam à margem. Ao contrário, os buscava. Leprosos, mulheres tidas como indignas, coletores de impostos, crianças sem nome, viúvas de olhos fundos, todos encontravam lugar à sua volta. Jesus não apenas os curava, ele os via e, mais que isso, os convidava à mesa. Na tradição daquele tempo, sentar-se à mesa com alguém era declarar pertencimento. Era dizer: você é digno da minha companhia, da minha atenção, da minha partilha. E foi assim que o Filho de Deus, que
que não tinha onde reclinar a cabeça, estendeu sua presença como uma tenda de aceitação para aqueles que não eram bem-vindos em nenhum outro lugar. Havia algo profundamente redentor naquele gesto, porque ao partilhar o pão com os que o mundo afastava, Jesus não apenas matava a fome física, ele restaurava a dignidade. Ele dizia: você tem nome, você tem história, você é amado. Talvez você já tenha sentido o contrário. Talvez já tenha estado em lugares onde não havia cadeira para você, onde sua dor foi ignorada, sua presença invisibilizada, sua fome espiritual desprezada. Mas saiba, a mesa de Cristo ainda está posta, e nela há sempre espaço para os últimos. Jesus não se escandalizava com as feridas, ele as tocava, não se envergonhava dos trapos. Ele os transformava em vestes de esperança. E quando os olhos se enchiam de vergonha, ele os erguia com compaixão. A pobreza, para ele, nunca foi obstáculo. Foi ponto de partida. É ao redor dessa mesa simbólica feita de gestos, de acolhimento, de pão partido, que reconhecemos o coração do Evangelho. Um coração que pulsa entre os que se sentem deixados de lado. Um coração que insiste em sentar-se com os que choram sozinhos. Talvez agora mesmo você esteja nessa condição, à margem, mas ouça a voz que ainda chama pelo nome. A mesma que um dia disse a Zaqueu para descer da árvore. A mesma que defendeu a mulher, prestes a ser apedrejada. A mesma que curou sem exigir nada em troca. Porque na mesa de Jesus não há distinção, só graça. E é por essa graça que seguimos. Com olhos marejados e passos lentos, vamos agora até o templo. Mas não pela grandiosidade das colunas, e sim por um olhar, o olhar que viu uma viúva depositar 2 pequenas moedas, e reconhecer ali a maior de todas as ofertas, porque para Deus o valor não está na quantidade, mas no coração que entrega. O templo estava cheio. As colunas imponentes lançavam sombras sobre o pátio, onde homens passavam vestindo mantos longos e fazendo orações em voz alta. Havia movimento, havia ostentação, havia ritual. Mas havia também um canto discreto, onde olhos atentos observavam o que ninguém mais percebia. Jesus estava ali, sentado, em silêncio, olhando não para os grandes doadores, mas para uma mulher. Uma viúva, sozinha, talvez com os passos lentos, talvez com o rosto marcado pela vida. E nas mãos, 2 pequenas moedas, quase sem peso, quase sem som. Enquanto muitos depositavam grandes quantias, anunciando sua generosidade com gestos grandiosos, ela se aproximou, em silêncio. E com um gesto quase imperceptível, deixou cair sua oferta no cofre do templo. O tilintar deve ter sido fraco, quase inaudível, mas nos ouvidos de Deus soou como um cântico. Porque aquela oferta não era apenas dinheiro, era tudo o que ela tinha. Era o último gesto de fé de alguém que, mesmo na falta, ainda confiava. Jesus então falou, não para a multidão, mas para os que desejavam ver além. Em verdade vos digo, esta viúva pobre deu mais do que todos os outros. E ali, mais uma vez, o reino foi revelado. A pobreza, que o mundo despreza, tornou-se trono. O gesto pequeno, um altar. A fé silenciosa, um sermão eterno. Talvez você, alma querida, conheça bem essa entrega, não feita de excessos, mas do pouco que se tem. Do tempo que se doa mesmo cansado, da bondade que se oferece mesmo ferido, da fé que se deposita mesmo quando parece faltar tudo. Essa viúva não aparece de novo nos evangelhos. Seu nome não é citado, seu rosto não descrito, mas seu gesto ficou gravado na memória do próprio Cristo. E isso basta, porque há atitudes que, embora ocultas aos olhos do mundo, brilham intensamente diante de Deus. E há pessoas que, mesmo vivendo em escassez, vivem com o coração cheio de eternidade. Essa é a grande verdade escondida nas entrelinhas do Evangelho.
Não importa quanto damos, mas quanto entregamos de nós mesmos. E a viúva, com suas 2 moedas, entregou-se inteira. Seguimos agora com esse eco no coração. Do templo silencioso, caminhamos até a casa de um homem que, apesar da riqueza, vivia incompleto. Seu nome era Zaqueu, e sua história nos mostra que, mesmo entre os que têm muito, pode haver pobreza, mas que o encontro com Cristo é capaz de transformar acúmulo em arrependimento e abundância em generosidade. Porque a verdadeira riqueza não está no que se guarda, mas no que se devolve com amor. Jericó fervilhava. As ruas estavam cheias, a poeira levantava com os passos apressados, e a notícia se espalhava como brisa quente. Jesus estava passando. Em meio ao burburinho e aos olhares curiosos, um homem subia em uma figueira. Zaqueu era chefe dos publicanos, rico, influente, mas não amado. A riqueza que possuía não era fruto de honra, mas de exploração. Era o tipo de fortuna que pesa na consciência, que isola, que constrói muros em vez de pontes. E mesmo com tanto, havia nele um vazio, um espaço não preenchido por bens, mas por sentido, um desejo silencioso de ser visto por alguém que não olhasse com desprezo, mas com verdade. Foi por isso que subiu na árvore, não para ser notado, mas para ver aquele de quem tanto falavam, aquele que comia com pecadores, que curava os excluídos, que tocava os impuros, e ali, entre folhas e galhos, o olhar de Jesus o encontrou. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. A multidão murmurou, questionou, mas o coração de Zaqueu explodiu em algo novo. Naquele encontro, entre mesa posta e confissões íntimas, a riqueza mudou de lugar. Não estava mais nos cofres, mas nas mãos estendidas, nas palavras ditas com arrependimento, nos olhos marejados de alguém que pela primeira vez sentia-se perdoado. Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa defraudei alguém, restituo 4 vezes mais. O homem que antes acumulava, agora reparava. O que antes o prendia, agora era devolvido. Porque o Evangelho não condena a posse, condena o egoísmo. E não exalta a pobreza, exalta a entrega. Zaqueu descobriu que a verdadeira generosidade nasce do encontro. Não do medo, nem da obrigação, mas do toque de um olhar que revela o valor da alma. Talvez você, alma querida, tenha também lugares em si que precisam desse olhar. Espaços guardados, feridas ocultas, escolhas que carregam peso. Mas saiba, Jesus ainda chama pelo nome, ainda entra nas casas, ainda transforma o que parecia endurecido em semente de compaixão. A história de Zaqueu nos lembra que ninguém está longe demais e que toda fortuna que se volta para o próximo se torna ponte para a eternidade. Seguimos agora com essa chave nas mãos, a chave da restituição, e com ela abrimos o próximo capítulo, onde veremos um jovem que, apesar de toda a abundância, não conseguiu soltar-se das riquezas. Porque o reino, às vezes, exige não apenas que demos algo, mas que deixemos tudo para trás. E essa escolha nem sempre é leve, mas sempre é reveladora. Havia sinceridade nos olhos daquele jovem. Havia respeito nas palavras, desejo verdadeiro de seguir o Mestre. Ele correu até Jesus, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Era alguém que guardava os mandamentos, um filho de boa educação, de valores morais preservados, de reputação respeitável. Mas também era alguém que possuía muitos bens. E talvez por trás da pergunta escondia-se um medo, o de perder o que se tinha, mesmo em nome de algo maior. Jesus o olhou com amor. Não com julgamento, não com pressa, com aquele olhar que atravessa defesas, que escuta o coração antes das palavras. Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres,
e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Silêncio. E então, tristeza. O jovem não gritou, não debateu, não zombou, apenas entristeceu-se. Virou-se e foi embora devagar. Essa cena é uma das mais comoventes dos evangelhos. Não por um milagre realizado, mas por um milagre que não aconteceu. Um convite aberto, uma oportunidade de seguir o próprio Cristo e uma escolha de permanecer com as mãos cheias, mas o espírito vazio. A dificuldade do jovem rico não era sua riqueza em si, era o apego, a ilusão de segurança, o medo do vazio. E essa é uma pobreza que muitos carregam, a de um coração dividido entre o que é eterno e o que é imediato, entre o que reluz e o que permanece. Talvez, alma querida, você já tenha vivido esse dilema, entre confiar plenamente ou segurar um pouco do controle, entre seguir a voz que chama ou manter os pés onde é seguro. Jesus não obrigou aquele jovem, não insistiu, apenas o amou e o deixou partir. Essa liberdade também é divina. Deus não força, Ele convida. E mesmo quando dizemos não, mesmo quando escolhemos o que é menor, Ele continua olhando com ternura. Mas há algo mais, algo sutil. O jovem rico saiu triste. Isso quer dizer que sua alma reconheceu que havia algo maior. Algo que ele não teve forças para escolher, mas que, talvez, ainda pudesse encontrar um dia. Essa cena nos ensina que o discipulado é feito de escolhas reais e que a renúncia, por mais dolorosa, é o caminho da liberdade verdadeira. Seguimos agora, não com tristeza, mas com esperança, porque veremos que, em meio à igreja nascente, houve quem escolhesse abrir mão, que partilhasse tudo, que dividisse o pão, que cuidasse dos seus como se todos fossem um só corpo. E assim, na simplicidade do comum, ninguém tinha falta. Era o reino nascendo em comunidade. E é para lá que caminhamos agora, para o coração da partilha, para o início da igreja, para um povo que vivia unido, mesmo na escassez. Havia sinceridade nos olhos daquele jovem, havia respeito nas palavras, desejo verdadeiro de seguir o Mestre. Ele correu até Jesus, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Era alguém que guardava os mandamentos, um filho de boa educação, de valores morais preservados, de reputação respeitável. Mas também era alguém que possuía muitos bens. E talvez por trás da pergunta escondia-se um medo, o de perder o que se tinha, mesmo em nome de algo maior. Jesus o olhou com amor, não com julgamento, não com pressa, com aquele olhar que atravessa defesas, que escuta o coração antes das palavras. Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Silêncio. E então, tristeza. O jovem não gritou, não debateu, não zombou. Apenas entristeceu-se, virou-se e foi embora devagar. Essa cena é uma das mais comoventes dos evangelhos, não por um milagre realizado, mas por um milagre que não aconteceu. Um convite aberto, uma oportunidade de seguir o próprio Cristo e uma escolha de permanecer com as mãos cheias, mas o espírito vazio. A dificuldade do jovem rico não era sua riqueza em si, era o apego, a ilusão de segurança, o medo do vazio. E essa é uma pobreza que muitos carregam, a de um coração dividido entre o que é eterno e o que é imediato, entre o que reluz e o que permanece. Talvez, alma querida, você já tenha vivido esse dilema, entre confiar plenamente ou segurar um pouco do controle, entre seguir a voz que chama ou manter os pés onde é seguro. Jesus não obrigou aquele jovem, não insistiu, apenas o amou e o deixou partir. Essa liberdade também é divina. Deus não força, Ele convida. E mesmo quando dizemos não, mesmo quando escolhemos o que é menor, Ele continua olhando com ternura.
Mas há algo mais, algo sutil. O jovem rico saiu triste. Isso quer dizer que sua alma reconheceu que havia algo maior, algo que ele não teve forças para escolher, mas que talvez ainda pudesse encontrar um dia. Essa cena nos ensina que o discipulado é feito de escolhas reais e que a renúncia, por mais dolorosa, é o caminho da liberdade verdadeira. Seguimos agora, não com tristeza, mas com esperança, porque veremos que, em meio à igreja nascente, houve quem escolhesse abrir mão, que partilhasse tudo, que dividisse o pão, que cuidasse dos seus, como se todos fossem um só corpo. E assim, na simplicidade do comum, ninguém tinha falta. Era o reino nascendo em comunidade. E é para lá que caminhamos agora. Para o coração da partilha, para o início da igreja, para um povo que vivia unido, mesmo na escassez. O som das orações ainda ecoava pelas ruas de Jerusalém. O Espírito havia descido como fogo manso, e o coração dos discípulos ardia com uma nova certeza. Cristo estava vivo, e o reino já havia começado a se manifestar entre eles. Aqueles que antes se escondiam, agora pregavam em praça pública, e os que antes temiam, agora acolhiam. Formava-se ali um corpo novo à igreja, não como edifício, mas como comunhão. O livro de Atos nos descreve essa primeira comunidade com palavras que soam como poesia. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um. Não havia ostentação, não havia acúmulo, havia cuidado e havia pão. Partiam o alimento com alegria e singeleza de coração. Adoravam juntos, caminhavam juntos, sustentavam-se uns aos outros com o que tinham e com o que não tinham. A pobreza ali não era vergonha, era oportunidade para que o amor se tornasse visível, para que a fé deixasse de ser ideia e se tornasse gesto. O milagre mais bonito da igreja primitiva não foi apenas o falar em outras línguas, foi o falar na linguagem do cuidado, na linguagem da partilha, na linguagem do meu é teu. Talvez, alma querida, você já tenha sentido falta disso, de um lugar onde a fé se manifesta em ação, onde o irmão se torna abrigo e a irmã sustento, onde a comunhão é mais do que um momento litúrgico, é pão na mesa, é escuta atenta, é oração dividida. A igreja de Atos não era perfeita, mas era viva, era cheia de espírito. E seu modo de viver era um protesto contra a lógica do mundo que diz: guarde, conquiste, acumule. Enquanto o reino diz: dê, confie, reparta. Na simplicidade daquela comunidade, ninguém era invisível. Os pobres tinham nome, os necessitados tinham voz, os que tinham mais doavam, os que tinham menos recebiam com gratidão. Era como se cada alma soubesse: o que tenho hoje, amanhã pode faltar. E o que falta hoje, Deus pode providenciar através do outro. Essa é a lógica da graça. Ninguém tem tudo, mas todos têm algo. E quando o corpo se une, o milagre acontece. Seguimos agora com esse sopro comunitário no coração e nos aproximamos de um grupo que muitas vezes vivia à sombra. As viúvas, mulheres que na fragilidade social precisavam de cuidado. E a igreja, em sua maturidade, respondeu com compaixão. Porque o amor que começa no altar precisa chegar à porta de casa. E entre essas portas, muitas estavam sendo esquecidas. Mas Deus, por meio de seus servos, as lembrou e cuidou delas com delicadeza e justiça. Elas estavam ali, à margem das decisões, dos títulos, das genealogias, mas no centro da dor, viúvas, mulheres marcadas pela perda, pelo silêncio do luto, pela ausência de sustento em uma cultura onde o nome do marido era a única ponte com a dignidade. Na igreja nascente, essas mulheres não foram ignoradas, foram vistas, foram cuidadas. Havia entre elas queixas.
Algumas estavam sendo esquecidas na distribuição diária, e os apóstolos, atentos à justiça do Evangelho, não fecharam os ouvidos. Reuniram a comunidade e, com sabedoria, instituíram um novo ministério, o diaconato. Homens cheios do Espírito e de sabedoria seriam escolhidos para servir, não para ensinar, nem para liderar com autoridade sobre tronos, mas para cuidar. Cuidar do alimento, cuidar do sustento, cuidar do invisível. Este gesto discreto e profundamente espiritual mostrou ao mundo que o reino de Deus não ignora as pequenas dores. Ele se curva diante delas e levanta mãos para abençoar. As viúvas, que tantas vezes foram símbolo de desamparo, tornaram-se espelho da compaixão divina. Cada uma delas, com sua história de perda, foi envolvida em um manto novo, o da comunidade que ama. Talvez você, alma querida, conheça o silêncio dessas mulheres. Talvez já tenha sentido na pele o que é perder, o que é ficar sem apoio, o que é temer o amanhã. Mas saiba, há olhos do céu atentos ao seu cansaço, e há ministérios que nascem só por sua causa. O diaconato não foi criado para resolver problemas técnicos. Foi criado para manifestar o coração de Deus, para que nenhuma viúva, nenhum órfão, nenhum esquecido ficasse de fora do cuidado. Essa é a igreja que o Espírito forma. Uma igreja onde servir é tão sagrado quanto pregar. Onde partir o pão é tão espiritual quanto cantar. Onde enxugar lágrimas é parte da liturgia. E isso nos ensina que a verdadeira riqueza da fé está nas mãos que ajudam, nos olhos que percebem, nos gestos que acolhem. Seguimos agora com essa ternura nas mãos, e com ela atravessamos mares e fronteiras, porque Paulo, o apóstolo das viagens, não esqueceu dos que sofriam em Jerusalém, e entre suas muitas cartas havia sempre espaço para um apelo de ajuda, para um pedido silencioso de socorro aos que nada tinham, porque mesmo longe ele sentia o peso dos que careciam de tudo, e movia igrejas para que, através da partilha, a comunhão se tornasse real. É para esse cuidado entre irmãos feito de cartas, ofertas e lágrimas que caminhamos agora. Paulo escrevia. Entre prisões, viagens e orações, ele escrevia. Suas cartas não eram apenas instruções teológicas, mas também pontes de afeto, clamores por unidade, expressões de cuidado. E entre as linhas que ensinavam sobre fé e graça, havia sempre um espaço reservado aos necessitados. A igreja de Jerusalém passava por grande necessidade, fome, perseguição, escassez. E Paulo, movido por esse sofrimento, mobilizou comunidades distantes, Corinto, Macedônia, Galácia, para que ofertassem. Não como imposição, mas como expressão de comunhão, como reconhecimento de que, mesmo separados por terras e línguas, eram um só corpo. A coleta para os santos pobres de Jerusalém tornou-se símbolo do cuidado entre irmãos. Não era caridade fria, era amor encarnado. Era o evangelho em forma de pão, de sustento, de presença enviada por mãos distantes. Cada um contribua segundo propôs no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá, com alegria. Essa alegria não estava no valor da oferta, mas na consciência de que repartir é também adorar, que socorrer o outro é um ato de culto, que lembrar do pobre é lembrar do próprio Cristo. Paulo tratava essa missão com seriedade. Organizava, enviava irmãos confiáveis, recolhia com zelo, porque sabia que no reino cada gesto de cuidado é eterno. Talvez, alma querida, você já tenha sentido esse desejo de ajudar, mesmo tendo pouco, e talvez tenha pensado, o que posso fazer? Mas a palavra nos mostra que a partilha começa no coração e que o pouco, quando entregue com amor, torna-se muito. O cuidado entre igrejas nos tempos de Paulo não era utopia, era prática, era compromisso, era uma forma de dizer, vocês não estão sozinhos,
E essa mensagem ainda ecoa, porque mesmo hoje há muitos que precisam ser lembrados. Há orações esperando por resposta, há mesas esperando por pão, e há mãos que, se estendidas, podem tornar visível a bondade de Deus. Seguimos agora com esse sopro de esperança. Porque todas essas histórias, da viúva no templo, de Ruth nos campos, dos apóstolos com os cestos nas mãos, apontam para algo maior. Para um destino onde a pobreza será apenas memória, onde a escassez será vencida pelo consolo eterno, onde os olhos dos que choraram verão, enfim, a justiça florescer. É para essa promessa que caminhamos agora, para o fim da jornada, para a cidade que não tem falta, para a nova Jerusalém, onde tudo será restaurado, onde o pó dará lugar à glória. E onde os pobres, enfim, terão tudo. A última página da Escritura não se fecha com dor. Ela se abre como uma promessa, como um horizonte novo que se desenha após noites longas demais. Ali, onde o tempo já não mede a espera, Deus revela o destino dos que perseveraram, dos que caminharam em meio à escassez, sustentando a fé como quem segura uma lamparina em ventania. A Nova Jerusalém desce do céu como uma noiva adornada. Não é uma cidade apenas com ruas de ouro e portas de pérolas. É o fim da ausência, o fim da fome, o fim da solidão. E Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Aqueles que foram pobres nesta vida de recursos, de acolhimento, de ternura, encontrarão abundância. Não a abundância dos cofres, mas a da presença, a abundância da plenitude, do abraço eterno de um Deus que nunca se esqueceu. Na Nova Jerusalém, ninguém será estrangeiro, ninguém será órfão, ninguém será deixado para trás. Os que um dia se ajoelharam para recolher migalhas, agora se assentarão à mesa do Cordeiro. Os que dormiram ao relento da vida, agora repousarão sob a luz que nunca se apaga. Essa promessa não anula a dor do presente, mas a atravessa. Como quem diz, eu sei o que você sente, eu vi sua pobreza, eu ouvi seus clamores e preparei um lugar onde tudo isso será transformado. Talvez, alma querida, esta seja a palavra que você mais precisava ouvir hoje, que existe um fim. E que esse fim não será perda, será encontro, será recompensa, será consolo. A Nova Jerusalém é o ponto de chegada de todas as caminhadas feitas com fé. É o abraço final do pastor às suas ovelhas. É o lar de todos os peregrinos cansados. É o reino onde o menor será grande, onde o último será o primeiro, onde o pobre será plenamente rico de amor, de paz, de glória. E ali sim não haverá mais falta, nem de pão, nem de casa, nem de nome, nem de abraço. Terminamos esta travessia pelas dores e esperanças da pobreza na Bíblia, com os olhos voltados para esse horizonte. Não como fuga, mas como fé. Como quem sabe que o deserto não é a última estação, e que a noite, por mais escura, sempre prepara o alvorecer. E agora, com essa luz suave da promessa nos envolvendo, vamos nos recolher, descansar, respirar devagar. Porque aquele que começou a boa obra há de completá-la. E o Deus dos pobres, dos pequenos, dos esquecidos, esse Deus nos espera no fim com a mesa posta. E com os olhos cheios de ternura, a candeia se apaga devagar. O fogo que antes iluminava os passos, agora aquieta o ambiente com uma brasa mansa. E entre as sombras suaves da noite, ouvimos o eco de todas as vozes que atravessaram esta longa jornada. Vozes de viúvas, estrangeiros, mendigos, pastores, reis aflitos e mulheres esquecidas. Vozes que o mundo não quis ouvir, mas que Deus nunca deixou de escutar. Da manjedoura de Belém ao campo de Ruth, da caverna de Adulão às mesas da igreja primitiva, dos salmos chorados em segredo às moedas depositadas em silêncio, em cada cenário, Deus se revelou sensível à dor dos pequenos,
A pobreza nunca foi invisível aos seus olhos. Pelo contrário, ela sempre foi o lugar onde sua presença se manifestava com mais ternura. E talvez, alma querida, sua própria história tenha sido entrelaçada nesta narrativa. Talvez você tenha se visto em Davi, cercado por aflições, ou em Rute, curvada sobre o chão, recolhendo pequenos sinais de sobrevivência. Ou ainda em Maria, abrigando um mistério maior do que si mesma em meio à simplicidade. A verdade que nos acompanha desde o início é esta: Deus vê, Deus escuta, Deus cuida. A escassez, tão dura aos olhos humanos, é o espaço onde ele planta suas promessas. E mesmo que os celeiros pareçam vazios, o céu nunca está. A pobreza pode ser material, pode ser emocional, pode ser espiritual, mas nenhuma delas é sinal de ausência divina. Ao contrário, é nesses desertos que a graça floresce. Hoje, ao concluir este caminho, queremos deixar uma oração não em palavras altas, mas como quem sussurra no escuro. Senhor, olha para os que dormem com pouco, para os que hoje não têm o que gostariam, para os que perderam, os que esperam, os que suportam calados. Inclina-te mais uma vez, com tua presença mansa e eterna. Torna suave o que pesa, torna leve o que aflige, e guarda com teus olhos que nunca se fecham os pequenos que ainda creem, porque mesmo quando tudo parece faltar, a tua presença basta, e nesta certeza, alma querida, você pode repousar, em paz, com fé, com o coração envolto pela promessa de que o céu não dorme, e de que o silêncio que você sente, Deus ouve. Se esta jornada pela palavra e pela dor dos tempos antigos, como foi com Rute, recolhendo espigas sob o sol de Belém, ou com Davi, cercado por aflitos na caverna, ou com a viúva que ofertou tudo o que tinha, ou com Maria, que embalava a promessa eterna em braços humildes, tocou seu coração, então saiba, você não está só. Se em algum momento, entre as pausas e os suspiros deste roteiro, seu espírito se reconheceu como quem encontra abrigo em um lugar sagrado, então essa história também é sua. E eu ficarei profundamente grato por um clique silencioso no botão de curtir. Não como aplauso, mas como oração, como um sussurro entre os que ainda acreditam. E se quiser caminhar outras noites ao lado da fé, inscreva-se. Este canal será sempre uma tenda aberta no deserto das madrugadas. Que o Senhor te guarde. Que o pouco que você tem hoje seja ungido com abundância invisível. Que seus sonhos sejam doces. E que enquanto o mundo dorme sem escutar, você saiba: o céu permanece atento. Boa noite, e que a paz, a que vem do alto e não se explica, repouse sobre você, como um manto, como um abraço, como promessa. Até nossa próxima vigília, no tempo sagrado do silêncio, na companhia de Deus.